Eu vou falar até de uma forma paradoxal, fazendo um trocadilho. O segredo do fim está no começo. O segredo do fim está no princípio. Em todo sentido. Tanto o princípio do começo como o princípio de princípios de vida. Foi ali que tudo começou. Se nós não entendermos o início da humanidade, por que estamos como estamos, nós não vamos conseguir entender muitas perguntas que as pessoas fazem, como, por exemplo, por que há nesse momento criança sofrendo de câncer, por que há pessoas morrendo, por que há pessoas com depressão, por que há pessoas assim? Se existe um Deus de amor justo, por que o mundo sofre? Para onde caminha a humanidade? Então, a resposta do fim está no princípio, no começo. E a Bíblia começa de maneira muito clara. No princípio, Deus. Criou Deus, os céus e a terra. Ela não justifica, não explica, ela anuncia. Deus está no começo de todas as coisas. E eu até digo, saindo agora da Bíblia para a argumentação mais filosófica, Deus é necessário para justificar a existência do universo. Isso é óbvio. Todas as tentativas ateias ou até mesmo céticas de explicar o universo prescindindo da ideia de Deus se tornam nulas. Tanto é que alguns ateus amigos que eu tenho, com muita sinceridade, dizem assim: nós não sabemos. O que havia antes do Big Bang, eu sei que o Big Bang não é o único modelo que tem de origem do universo, há outros, mas o mais famoso é o Big Bang, você até falou, a explosão. O que havia antes do Big Bang? É aquela velha pergunta, se não havia nada, por que há hoje algo? Por que há algo ao invés de nada? Nada mais nada é igual a nada. Tá certo? Um monte de nada vezes um monte de nada é um monte de nada. Então nada com nada é nada. Mas se não havia nada, porque hoje há algo. E todas as tentativas de explicar isso fora Deus, como eu falei, são fadadas ao fracasso. Por exemplo, alguns dizem assim, mas pode ser que o multiverso explique a origem da vida sem necessidade de Deus. Mas aí você vai ter que potencializar esse multiverso ao infinito. Aí outros falam, não, mas e o multiverso não tem base científica nenhuma. Funciona bem pro filme, mas na vida real não tem nada, absolutamente nada. Zero. Não tem nenhuma hipótese de trabalho, não tem nenhuma equação matemática, nem nada que seja confirmável do ponto de vista científico de que haja multiversos. Aí vem a outra explicação, não, mas o universo é eterno. Se o universo é eterno, é complicado, porque se você coloca uma eternidade antes de nós, uma eternidade sem começo, significa que esse momento nunca teria chegado. Porque, imagina, se para o passado existem milhões de anos, sem infinitos, para que esse momento chegasse, teriam que se passar infinitos anos. Infinitos anos ainda não passaram. Então não faz sentido também falar de retrocesso infinito. E todos os experimentos da física até agora dão conta que o universo começou. Aí alguns amigos falam assim, e o que havia antes do começo do universo? Não sabemos. Esses ateus, para mim, são mais honestos com o dado. Ele não aceita Deus, mas ele também não pode predicar cientificamente que Deus não existe. Agora, do ponto de vista teológico, eu prefiro dizer que havia um ser que a gente chama de Deus, mas para ser Deus ele tinha que ter as seguintes categorias. Primeiro, ele tinha que ser incriado. Ele não pode ser um Deus temporal no sentido de tempo que a gente tem na Terra, porque o tempo começou e Deus já havia antes do tempo. A energia começou, Deus já havia antes da energia. O espaço começou, Deus já havia antes do espaço. Então ele não pode ser alguém que está preso pelo espaço, ele tem que ser onipresente. Ele tem que estar acima de tudo. Esse ser, que é a causa primeira, que causou tudo e ele mesmo não foi causado por nada, é que faz jus à existência de algo nos nossos dias. E está bem compatível com aquele que a Bíblia fala no princípio de Deus. Só que aí nós temos que levar em consideração algumas coisas. Se existe um ser antes de Deus, então Deus não é Deus. É esse ser que é antes dele. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, a gente não está aqui trabalhando naquilo que foi chamado de o Deus das lacunas. Quando não tem explicação, eu jogo Deus ali para tapar. Não é simplesmente assim, já que eu não tenho nada para falar, eu falo é Deus. É uma questão lógica. Imaginar ou supor, é autoevidente isso, que tem que ter uma causa primeira. Tudo bem, o nome Deus é de cunho da nomenclatura humana. Deus vem de div, do sânscrito, que significa luz. Né? E aí passou pelo latim, o grego theos,
em hebraico Elohim, são nomenclaturas humanas. Então não vou usar a palavra Deus no primeiro momento, vou falar de causa primeira. Existe uma causa primeira, isso é autoevidente. O que eu chamo de autoevidente? Autoevidente é uma verdade que ela é em si mesma evidente, não tem como refutá-la, mas ela está acima da nossa compreensão comprová-la. Por exemplo, vou falar uma verdade aqui que ninguém tem como provar, mas também não tem como desmentir. Você não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Alguém discorda disso? Não. Mas tem como você provar isso? Não, não tem como. Duas retas paralelas são infinitas, jamais se encontram. Tá. Você já viu a reta de um infinito a outro infinito para saber que elas jamais se encontram, mas é autoevidente. Tem muitas questões também que Euclides colocou e outras coisas mais. Então, quando eu falo que tem que ter uma causa primeira para o universo, isso é um fato autoevidente. É lógico, não tem como surgir do nada produzir algo. Segundo, esse ser não pode ser categorizado a partir dos nossos limites temporais, espaciais e imaginativos. Porque se ele for categorizado dentro desses limites, eu estou cometendo dois erros. Primeiro, eu estou divinizando coisas que são nossas, como o tempo. E, segundo lugar, eu estou simplesmente empurrando o problema para trás. Quando fala assim, tá, mas se Deus criou todas as coisas, quem criou Deus? Aí você está falando de um Deus que não é o Deus causa primeira. Porque se ele teve um começo, então ele não é a causa primeira. Porque aí eu tenho que perguntar de novo, quem deu início a ele? Então tem que ser alguém que não está medido pelo tempo. Mas quando fala assim, tá, mas como é que esse Deus viveu eternamente então? Também não ter chegado esse momento para ele, você está vinculando esse Deus à nossa categoria cronológica. Se ele é eterno, a ideia de eternidade dele é outra. A ideia de Deus tem um tempo, mas é o tempo divino. Por isso que Pedro fala que 1000 anos para o Senhor é como um dia, e 1000 dias como um ano. Então Deus não está preso ao tempo, ao espaço, mas nós projetamos as nossas categorias espaciais, temporais, imaginativas a Deus, que são categorias limitadas, e a gente acaba limitando Deus também em categorias que não deveriam limitá-lo. Esbarra numa questão que Santo Tomás de Aquino perguntava: Deus em si mesmo se basta, mas ele resolveu contar conosco. Quando Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança, nós temos um paradoxo aqui, porque ninguém é como Deus. Deus é inigualável. Mas veja bem, esse Deus que é inigualável resolve fazer alguém à sua imagem e semelhança. Alguns teólogos acreditam que para Deus criar o primeiro ser do universo, eu não sei quem foi criado primeiro, mas vamos supor que foi um anjo. Esse primeiro anjo aqui que Deus criou. Deus já teve que, de certa forma, entrar numa dimensão de adequar a sua visibilidade, o seu conhecimento àquele anjo. Por quê? Esse ser aqui, ele não está com a mente de Deus. Ele não tem a habilidade de Deus, a eternidade de Deus. Ele não pode compreender Deus, mesmo sendo um poderoso anjo. Então Deus tem que se diminuir para se tornar claro para ele. E esse papel foi feito mais uma vez na criação da humanidade. Quando Deus cria o que Santo Agostinho chama de a imago Dei e nos dota da sua imagem e semelhança, ele nos deu a capacidade de percebermos coisas como ele. Aí vem a segunda pergunta: e por que ele fez a sua imagem? Deus é aquele ser que ele... Acho que dá pra gente entender um pouquinho aqui. Ele já ama alguém que ainda não existe. Eu ainda não tenho filhos, nem você. Tem, Sofia, mas eu digo assim, geneticamente falando. Mas você já ama os seus filhos que você não conhece. Eu já amo. Você tem os seus filhos. Mas você já orava antes, você já desejava, já imaginava como é que vai ser o rostinho, como é que vai ser o dia que fala papai a primeira vez. Você ama alguém que ainda não está na sua vida. Então Deus já nos desejou. Nós não somos frutos de um acidente cósmico. E quando ele nos desejou, ele ficou numa situação semelhante à de um pai rico que herda um filho, que gera um filho. Eu estava vendo um dia vocês com uma conversa muito legal aqui com o Flávio Augusto, que eu achei muito interessante. E o tema que vocês estavam conversando era sobre questão de filho herdeiro. Como é que o pai... O Flávio estava sentado, acho que aqui onde eu estou, e ele explicando como é que ele faz, que até lembro do princípio dele. Ele falou assim, é estranho, eu pedi o meu filho para ir de ônibus para a escola, para ele aprender a humildade, mas eu levo ele para comer num restaurante que o prato sai a R$1.500, R$2.000. É uma falta de coerência. Um pai, quando ama, ele quer o melhor para o seu filho. E ele quer que o filho experimente tudo de bom. Então Deus
ele sabia que tinha coisas que traziam tanto prazer a ele, que ele partilhou conosco. Ele falou assim, olha, é tão bom amar e ser amado, que eu vou imbuir vocês com o dom do amor. As pedras não têm o dom do amor, o ser humano tem. É tão bom ser admirado e adorado, que eu vou imbuir vocês com o dom do domínio. Os animais do campo e a vegetação e a natureza vão ter por vocês o respeito que vocês têm por mim. Vocês, assim como eu sou o Senhor de vocês, vocês serão os senhores da natureza. Então, na teologia, nós temos 2 tipos de atributos de Deus: os comunicáveis e os incomunicáveis. Os incomunicáveis são aqueles atributos que só Deus tem e mais ninguém no universo. Por exemplo, Deus é o único que tem vida em si mesmo. Ninguém pode ter vida em si mesmo. Deus é o único capaz de ser adorado como Deus. Não pode outra criatura ser adorada. Não existe isso. E outros atributos que são só de Deus. A onipresença, só Deus pode ser onipresente, onisciente. Mas existe uma segunda categoria de atributos de Deus que chamamos atributos comunicáveis de Deus. É aquilo que Deus tem em si, mas ele partilha em miniatura com seus seres. Entendeu? Então, por isso que o pai para a criança, ele representa Deus para a criança. E aquele prazer que você tem de ser amado por um bebê, é o prazer que Deus tem quando nós o amamos. Só que também tem a dor, quando você é rejeitado e tudo mais. Então, nesse sentido, nós somos a imagem e semelhança de Deus, que envolve aspectos físicos, é claro, porque Cristo é a imagem visível do Deus invisível, diz o apóstolo Paulo. Então, somos criados à imagem de Cristo e temos também a imagem moral de Deus. Porém, com o pecado, que vamos falar daqui a pouquinho, essa imagem do Criador foi perdida e ela é restaurada pela graça. Alguns, de mente mais científica, vão falar, isso aqui é ridículo. A gente já sabe que o ser humano veio do Pithecanthropus erectus, do Homo sapiens, o Homo ergaster, o último é o Homo sapiens, e fomos evoluindo, e depois veio a Eva mitocondrial. Então, isso aqui é balela. Uma pessoa acadêmica não pode acreditar nisso. Eu não compro essa ideia. A segunda maneira é ficar assim, achando que Deus foi ditando para Moisés palavra por palavra, e Moisés foi escrevendo e tudo mais, e literalizando até algumas coisas aqui que às vezes não... A terceira via, que é a que eu mais aprecio, é aquela assim, Moisés está descrevendo uma história real, que isso realmente aconteceu, mas com uma linguagem humana. Uma linguagem humana que ele aprendeu do deserto. E a linguagem humana, ela não é o suficiente para descrever mistérios celestiais. Então ele está usando o máximo que ele pode da sua capacidade de vocabulário para descrever uma realidade que está muito além da sua compreensão. Porém, essa terceira opção aqui não me permite colocar tudo agora na conta da alegoria. O ser humano de fato foi feito do pó da terra. E mesmo na ciência nós sabemos que, eu não vou arriscar a percentagem correta aqui, porque eu posso errar, mas um percentual acima de 2 dígitos indica que o nosso corpo é feito de materiais que estão na Terra. Isso é fato. A maior parte do corpo humano é feito zinco, chumbo, uma série de elementos aqui. Isso um biólogo explicaria melhor do que eu, mas assim, são elementos que encontram na Terra, terra mesmo. Na Terra mesmo, pó ali. Então nós somos realmente pó. Nós somos também pó. Tanto é que o corpo humano ele vai se desfazendo. Com o tempo ele vai virando realmente pó e adubo. E o que é o adubo? Senão justamente material orgânico que vai virando terra. Depois a minhoquinha vai lá, come aquela coisa toda. Então o nosso corpo é constituído realmente de elementos da terra. Não planeta, estou falando da terra ali. O soprar nas narinas o fôlego de vida, quando Deus sopra, é o elemento vital que Deus coloca em nós. E a junção do elemento vital, o sopro de Deus, com o pó da terra, resulta em alma vivente. Então, se formos olhar assim, com bastante clareza, o texto do Gênesis, como diz, por exemplo, Hans Wolff, que é um teólogo luterano que publicou o livro sobre a antropologia do Antigo Testamento, Oscar Cullmann, que também era luterano, Clark Pinnock, que, se não me engano, presbiteriano, e outros mais que eu poderia citar, Pozo, da Igreja Católica, Antônio Pozo.
a leitura do Gênesis mostra que a matemática é assim: pó da terra mais fôlego de vida é igual a alma vivente. Em outras palavras, a alma não é uma entidade etérea que sobrevive à parte do corpo. A alma é a junção do corpo com o fôlego de vida. Então, toda essa noção que nós temos hoje no Ocidente de alma penada, espírito, olha, ele viu a alma do fulano ali, na verdade, é uma noção que nós herdamos de Platão, que viveu no 4º século a.C., e não era da Bíblia. Platão era filósofo grego, discípulo de Sócrates. Platão que cria toda essa ideia de uma psique, em grego, de uma alma, que ela fica aí eterna, ou fantasminha lá do Pato Donald, como a gente vê nos desenhos. Biblicamente seria isso. Imagina uma lâmpada. Aqui no estúdio eu tenho lâmpadas acesas e lâmpadas apagadas. A lâmpada apagada é o pó da terra, para ilustrar. A eletricidade é o fôlego de vida. A luz que ela produz é a alma vivente. Então, se eu tirar a eletricidade, eu não tenho luz. Se eu tirar a lâmpada, também não tenho a luz. É a junção da eletricidade com a lâmpada que gera a luz. É a junção do corpo com o fôlego de vida que gera a alma. Então, em termos bíblicos, eu estou vendo só nessa mesa aqui 3 almas. E quando eu estou vendo uma pessoa no caixão, não estou vendo alma, estou vendo um corpo. Aqui eu não estou vendo 3 corpos, eu estou vendo 3 almas. Que é uma linguagem que temos no Novo Testamento. O ajuste fino, ele é tão assim, milimetricamente, menos que micromineticamente ajustado, que até um dia conversando com o Sacani mesmo admitiu para mim. O Sacani, ele já gostou de OVNI, né, de UFO, mas hoje ele não acredita mais em OVNI. Aí a gente num bate-papo, eu gosto muito de conversar com o Sacani, é um camarada ateu, e eu sou crente, ele é ateu, e a gente já teve conversas tão agradáveis, tão boas. Acho que dá pra se respeitar, sabe? E numa das conversas que a gente teve, eu tô falando de público porque essa conversa foi pro ar. Ele falou assim, eu perguntei, você acredita na possibilidade de vida em outros planetas? Ele falou assim, não. Eu falei, por quê? Ele falou, porque a chance matemática da vida existir por espontaneidade é tão remotamente absurda que eu não consigo acreditar que a coincidência que aconteceu aqui possa acontecer em algum outro canto do universo. E ele está certo, de acordo com os elementos de raciocínio dele. Se não existe Deus, se o que está aqui é apenas uma coincidência, um jogo de dados, é tanta equação para acontecer por coincidência, gente, que você vai colocando equação sobre equação. É a coisa mais absurda do que se eu falar assim que eu vou jogar 1000 vezes na lotérica, marcando os números de olhos fechados, e vou ganhar as 1000 vezes sozinho. Sabe assim, Rodrigo? Sim. Matematicamente, a chance do acaso acontece. Eu posso jogar a garrafa aqui, ela cair em pé. Mas assim, é muito remota. E você vai jogando tantas coisas. Como é que você tem a abelha que está ali na colmeia, e ela precisa justamente do néctar. E existe a abelha, existe o néctar, ela vai lá, é uma engrenagem muito bem gerada. Falar que isso tudo é fruto do acaso é como dizer que houve uma explosão num monte de nada, e dessa explosão as pedras caíram, montando um edifício completo, pintado, rebocado, com elevador, e ainda as letras que explodiram montaram um dicionário de A a Z completo, em inglês e português. Não faz sentido um negócio desse. Então tem que ter um Deus. O segundo ponto que eu falei que a conta não fecha é que quando você exclui Deus e tenta explicar toda a majestade da vida apenas por razões evolutivas, não bate a questão. Vamos falar especificamente sobre o ser humano. Todos os estudos feitos até hoje por linguistas mostram, vários Noam Chomsky, que eu posso citar, e outros mais, Baba, que é da Índia. Todos os estudos mostraram até hoje que o ser humano precisou aprender a falar por outro. A fala não é um instinto humano. O cachorro late sem ninguém ensinar. O latido do cachorro é instintivo. O miado do gato é instintivo. A fala humana não é instintiva.
ela demanda ensino e aprendizado. Interessante isso. Se não existe Deus, se nada disso aqui aconteceu, como é que o ser humano começou a falar? Sendo que, e não é uma questão assim, não, é que ainda não encontramos a explicação. Não é que não encontraram a explicação. É que todas as explicações já dadas convergem para o fato de que a fala é fruto de aprendizado. Então não existe esse negócio, não é, que alguns falam, não, é porque não encontrou a explicação ainda. Não, já encontrou a explicação, é essa. Então como é que o ser humano começou a falar? E aí vem a pergunta, o que veio primeiro, a fala ou o pensamento? Você não resolve isso aí na evolução das espécies. Aí vem a ciência e descobre que todos nós somos descendentes de uma mesma mulher, a Eva mitocondrial. Fizeram todo um estudo dos seres humanos e 100% da humanidade que está hoje na Terra é descendente de uma única mulher que viveu há cerca de 6 mil anos. Eva mitocondrial. É isso. Aí eu sei, antes que eu venha um hater me atacar aí, a Eva mitocondrial não tem nada a ver com a Eva bíblica. Eu sei. Os cientistas deram o nome de Eva mitocondrial assim, como você pode dar o nome de Arca de Noé, né? para uma ONG. Vou chamar Arca de Noé. Porém, vamos pegar o que o conceito está falando. Que a humanidade toda é filha de uma única mulher há milhares de anos. Cerca de 6 mil anos, tá bom? Agora, o que não está provado? Não, havia outras mulheres na época, mas todas morreram. A única que conseguiu sobreviver e gerar filhos foi essa. E no meio, Deus estava colocando o elemento mais importante que Ele nos deu, o livre-arbítrio. Obedecer e adorar, acabou. Não, vocês podem escolher se querem me adorar ou não. E decidam a partir do que está ali no meio. Ou seja, recusar comer da árvore que está no meio ou aceitar comer a árvore que está no meio é exercer o livre-arbítrio. E isso vale tanto para o Éden como para a nossa vida hoje. Caramba. No final das contas, por incrível que pareça, a maior parte dos problemas que nós enfrentamos foi por causa de decisões erradas que tomamos. E quando eu falo decisões, escolhas erradas que foram feitas. Eu sei que alguns vão falar, mas eu não acho justo, porque eu não sabia. Não importa, você escolheu. A nossa vida é uma cadeia de... Então devemos entender, gente, que a mais importante do que os seus pais, a criação que você teve, o mundo em que você vive, o governo que você tem, é que decisão você toma à medida de tudo isso. Que a decisão sempre está no meio. A única... Olha, veja bem, Deus é um ser inatingível. Mas olha o paradoxo. Apesar de Deus ser um Deus todo-poderoso, ele assumiu um ponto vulnerável quando criou o ser humano. Deus pode ser rejeitado. Apesar de ser todo-poderoso, ele assumiu uma vulnerabilidade. Ele pode ser rejeitado. Eu fiz uma brincadeira com eles que eu disse assim, olha, eu vou tirar dessa caixa aqui um objeto. E eu escolhi 2 ou 3 ali. Vocês vão contar uma história em 1 minuto. Só que a cada vez que eu tirar um objeto da caixa, você tem que incluir o objeto na história. E quem contar a melhor história vai ganhar um prêmio no final. Que eu não revelei qual era. Aí, cada um contava. Alguns eram mais engraçados, outros mais tímidos, mas todo mundo ria. Quando você estava contando, por exemplo, assim, como é que você fundou o Grupo Primo, aí daqui a pouco eu tiro da caixa um Darth Vader, né? Do Star Wars. Aí eu tava lá assistindo Star Wars no cinema e tudo e tal, aí daqui a pouco eu tiro uma banana. Você tem que incluir. Foi muito engraçado. No final eu falei, pois é, eu vou dar uma surpresa para vocês aqui. Todas as histórias são válidas. E todo mundo vai ganhar o prêmio. Mas vocês vão aprender uma lição. Vocês não tinham controle sobre o que eu iria tirar da caixa. Por isso vocês ficavam assim tensos, olhando para a caixa, o que vai sair dali, porque vocês não sabiam. Você não tem controle sobre o que vai sair da caixa, mas você tem controle sobre que história você conta a partir disso. Então, você que está assistindo a gente aqui, mais importante do que o que os seus pais fizeram com você é o que você faz a partir disso. É que a gente vive numa época em que as pessoas não querem mais assumir responsabilidade. E responsabilidade é uma coisa muito séria. Eles pegam assim, porque você tem na Mesopotâmia o Tigre e o Eufrates. Na verdade, a palavra tigre que aparece aqui, você leu, né? Como está no português, mas em hebraico é Hidekel. Hidekel. Que eles acabaram chamando de Rio Tigre ali. E que um herói, que alguns
textos vêm com o nome de Utnapishtim, outro como Ziusudra, Atrahasis. O nome do herói muda, a Bíblia Noé. Esse herói sobreviveu às águas do dilúvio com sua família, eles são descendentes, portanto, dessa família. E nos próprios textos sumerianos, falei o que havia antes do dilúvio. Havia um jardim paradisíaco chamado Edenu, que vem da mesma raiz da palavra Éden, Edenu. E nesse jardim paradisíaco morava a humanidade que foi expulsa de lá. Você entendeu? E Edenu tem a mesma raiz sumeriana da palavra Éden. Caramba. Então você vê que a mesma estrutura da Bíblia é contada no berço da civilização humana. Quando Deus criou Eva, tem algumas questões interessantes. Eu gostei da versão que você leu, porque fala que Deus disse assim, não é bom que um homem esteja só. Vou fazer-lhe uma companheira que seja idônea. Em algumas Bíblias, como a que eu estou aqui, tem uma auxiliadora. A sua está alguém para auxiliar. Em primeiro lugar, chama minha atenção que antes do pecado, a primeira vez que Deus declara não é bom, foi aqui. Se você olhar a parte que você pediu o Tiago para ler, falou assim, lê essa parte que é bonita e tudo e tal. Ele começou a ler Gênesis capítulo 1, versículo 1 em diante. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa. E fez separação. Isso? Porque Deus já não sabia que a luz era boa? Sabia, mas lembra que ele estava partilhando agora com criaturas o sentimento dele. O livro de Jó fala que as estrelas do céu, que representam anjos nesse caso, estavam cantando à medida que Deus ia criando coisas. Então Deus vai participando. Então é a mesma coisa você estar com a Maíra numa pinacoteca lá da França, lá no, vamos pegar lá o museu no Palácio de Versalhes. Aí você olha assim, não, mas que quarto lindo esse aqui, olha só isso aqui. Você já não sabe que é lindo? Você já não sabia? Mas com ela ali, você exterioriza o sentimento. Entendi. Se você estivesse sozinho, você não ia falar assim, nossa, mas que quarto lindo. Você ia só pensar, que quarto lindo. Mas no caso de Deus, né? Deus fala assim, Deus estava externalizando para as outras criaturas que estavam presenciando a criação da Terra a emoção dele. Repito, você sozinho, você pode até pensar, nossa, que quarto bonito. Mas você não vai falar sozinho. E Deus sempre falava, então, isso é bom. E Deus viu que era bom. E Deus era bom. Sempre, toda a frase, e viu Deus que era muito bom, ela se repete em praticamente todos os dias da criação. Aqui é a primeira vez que Deus fala não é bom. Porque não era bom que o ser humano ficasse sozinho. Deus não nos criou para sermos ilha. Ele nos criou para o relacionamento. É bom que o homem tenha alguém. Aí vem um problema com a tradução, que fala assim, eu vou criar para ele uma mulher que seja uma auxiliadora. Na tradução do Tiago, é auxiliar. Aí hoje o pessoal lê, especialmente as mulheres que estão nos ouvindo, e parece que Deus já criou a mulher assim para ser inferior ao homem. Eu lembro que uma vez eu estava dando uma palestra numa igreja para mostrar que a mulher foi criada em pé de igualdade com Deus e um sujeito lá não gostou da minha explicação. E ele levantou bem bravo, foi em Belo Horizonte isso. Falou assim, é lógico que a mulher é inferior ao homem, porque a mulher foi criada depois do homem. Vem primeiro o homem, depois a mulher. Aí eu, quando pedi a palavra, falei assim, olha, irmão, o senhor tem razão. A mulher foi criada depois do homem. Mas seguindo o seu raciocínio, se a mulher é inferior ao homem porque ela foi criada depois do homem, então o homem é inferior aos animais porque ele foi criado depois dos animais. Então, na mentalidade hebraica, o que vem por último não é o pior. O que vem por último é a coroa da criação. A evolução, né? O outro detalhe, quando ele fala eu criarei uma mulher que ele seja auxiliadora, essa tradução auxiliadora não está muito legal. Porque auxiliar me dá uma ajudinha. É mais forte no hebraico. No hebraico, a mulher que ele seja Ezer. Ezer, em hebraico, é alguém que vem em meu auxílio. Não é um auxiliador. Olha a diferença. É alguém que vem em meu auxílio. O Ezer é o cara do corpo de bombeiros que pula na água para te tirar quando você está afogando. É a polícia militar que chega rapidamente em sua casa quando ela está sendo assaltada. É aquela pessoa que vem para te proteger. É um auxiliador, um socorrista. Tanto é que quando o filho de Moisés nasceu, Moisés chamou o menino de Eliezer. Eli, El, em hebraico, Deus. El, Deus. E, meu. Eli, meu Deus. Ezer, meu Deus, é auxiliador. Eliezer, meu Deus, é meu auxiliador. Então, chamar a mulher de Ezer
é colocar a mulher num patamar muito alto. É dar à mulher, em primeiro lugar, um título que foi dado ao próprio Deus. Deus é meu Ézer. E aqui a mulher é Ézer. Adão olhou para os animais e viu que os animais estavam em dupla. Mas Adão não pediu a Deus mulher. Ele pediu a alguém. E talvez, é que eu estou imaginando, roda para conversar, porque ele não tinha noção do que era mulher. Não existia mulher. Sim. Aí Deus faz cair sobre ele um pesado sono e Deus traz Eva. O que eu aprendo com isso? Deus supera aquilo que nós pedimos. Quando nós pedimos com fé e nos empenhamos naquilo ali, Deus sempre supera. Eu posso dar um exemplo para vocês do MAB, que vocês já foram lá, conheceram. Quando eu sonhei com o MAB, para a galera que está assistindo aí, o MAB é o Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP. O MAB, quando ele surgiu, eu tinha a ideia, eu pedi a Deus um museu para guardar as peças. Mas eu pensava, no máximo, numa salinha com os móveizinhos ali bonitinhos. E Deus me deu muito mais. Vocês viram a estrutura que o MAB virou. É como se eu pedisse um carro popular e Deus me desse um Porsche. E o MAB está lá. Quando você começa a ver esse contexto bíblico, histórico, arqueológico, o texto fica com essa riqueza que vocês estão vendo. Olha que interessante. Quando Deus fez Adão, o verbo que assim formou Deus o homem do pó da terra, né? É o verbo yassar. É como se Deus pegasse um barro assim e começasse a modelar, fazer um vaso. Quando ele fez a mulher e formou Deus a mulher, o verbo é outro, é o verbo banar. Banar é fazer com detalhes, pintar, desenhos. É como se Adão fosse feito a machadada e Eva fosse polida. É como se Adão fosse apenas a parede de tijolos e cimento e Eva fosse uma parede com reboco, tinta e tudo mais. Coisa mesmo. Então Eva foi realmente o acabamento. E Deus superou. Assim como o MAB foi maior do que eu imaginava, Eva foi maior do que o que Adão imaginava. Deus não tirou Eva de um osso da cabeça. Para ela não achar que era para mandar. Mas também não tirou de um osso do pé. Para Adão achar que era para pisar. A palavra tselá, que é costela, em hebraico tselá, significa que ela foi tirada do lado para ser idônea. Entendeu? Idônea. Legal. Em pé de igualdade, os dois ali. E essa questão que você falava dos dois fazerem uma só carne, isso é tão forte que no Novo Testamento é condenada a prostituição. Agora, galera, vê se vocês entendem isso com muito carinho que eu vou colocar. Eu sei que parece coisa de crente, papo de crente enjoado, que fala que não é correta a prostituição, a azaração nas festas de carnaval, esse negócio todo e tal. Isso que você falou do casal serve também para outras relações. O Tiago, o Pedro fala assim, vocês não sabem que aquele que se junta a uma prostituta se faz uma só carne com ela? Então, é uma coisa assim, a relação sexual de homem e mulher é uma coisa tão séria, que a mesma seriedade implica em consequências. Concordam comigo? Seriedades implicam em consequências. É muito sério administrar toda uma empresa dessa, mas tem consequências. Se você comete um erro aqui, quantas pessoas vão perder o emprego? A queda é muito grande. Então, quando você tem também uma relação sexual com uma garota que você apenas conheceu lá no carnaval, ou na praia, numa azaração ali e tal, pode acreditar, segundo a Bíblia, você também se tornou uma só carne com ela. Agora imagina a bagunça, você se tornando uma só carne com alguém que também se tornou uma só carne com outras pessoas, que tornou uma só carne com outra pessoa. Aí a pergunta veemente, é metafórico ou não isso? Na mentalidade bíblica não existe essa separação entre concreto e abstrato. Nós que criamos. Tudo para eles é muito tátil. Se eu falar a mesma coisa com a linguagem de hoje, eu digo assim, uma relação, quando ela é destruída, ela sai, mas ela arranca pedaço. A Bíblia também está falando isso. Só que a Bíblia fala que arranca pedaço, inclusive do ponto de vista físico. É que a gente chama de psicossomático o que a Bíblia chama de corpo. A gente dá uma palavra bonita. Então é muito sério como é que nós vamos lidar com as relações, porque relações fazem machucados quando não são bem resolvidos. Por isso tem que ser com Deus na frente de tudo. A serpente foi um instrumento usado pelo diabo. Não era o diabo, um instrumento usado por ele. Você sabe que a Bíblia, às vezes, cria uma identidade literária
entre o diabo e aquele que o usa, como também entre Deus e aquele que o usa. Por exemplo, quando Deus falou para Moisés, para mandar uma mensagem para Faraó, Deus falou para Moisés assim: Moisés, você será como Deus para Faraó. Não é que Deus estava divinizando Moisés, não. É porque você vai falar em meu nome. Tanto é que a palavra profeta, em grego, profemi, significa aquele que fala no lugar de. É como se você falasse assim: não, fulano, tá aqui ó, um bilhete, pode ir lá em meu nome e fala lá assim: olha, o Tiago tá pedindo isso aqui. Pode vai lá buscar, fala o Tiago tá pedindo para trazer aquela coisa para cá. Quando a pessoa chega lá em seu nome e com seu bilhete, é como se você tivesse ido lá. Sim. Mesmo que ninguém vai barrar, ele vai chegar e tudo mais. Então, quando Deus usa alguém, é como se fosse o próprio Deus falando. Quando o diabo também usa, é o próprio diabo falando. Tanto é que, na Bíblia, o rei de Tiro era usado por Satanás. E quando você lê a história da queda de Lúcifer no céu, mistura com a vida do próprio rei de Tiro. No Apocalipse, capítulo 12, vai falar: e foi expulso o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Então ele estava ali usando a serpente. A serpente era apenas um animal. Alguns biólogos acreditam que as serpentes no passado poderiam ser aladas. Você entendeu? Que talvez elas fossem aladas e tudo mais. E temos registros antigos sumerianos, mesopotâmicos, que a serpente era um animal alado e quadrúpede. Então parece que mesmo fora da Bíblia há uma ideia na descrição da humanidade da serpente que ela foi um animal que outrora voava e andava. Isso já explica que ela, a partir de hoje você vai rastejar sobre o pó da terra e tudo mais. Eu imagino que deveria ser um animal lindo, maravilhoso. E Satanás deve ter pego esse animal ali e começou a falar com Eva através do animal, como se o animal fosse um meio entre ele e Eva. Aí a primeira coisa que me chama a atenção é o seguinte: quando no capítulo 2, versículo 25, eu estou sem lente aqui, versículo 25, fala assim: ora, o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. A palavra nus aqui é arum. Arum. Olha que interessante em grego, em hebraico, arum. Quando fala, ou arumim, que seria o plural, quando fala que a serpente era astuta, é eirom. Eirom não parece com arum, foneticamente? Eirom significa astuto ou completamente pelado. Aí quando fala que Adão e Eva, depois de terem comido o fruto, se sentiram nus, aí é eirom. É outra palavra em hebraico. Entendi. Se eu traduzir assim de uma maneira clara, acho que vai ficar mais fácil você entender. É como se Deus falasse assim: Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. Depois do pecado, eles se viram pelados. Nu e pelado parece que tem uma diferença, né? Você fala assim: o nu artístico, você imagina uma coisa. Pelado, você imagina outra coisa. Pelado traz uma ideia de vergonha. Ele ficou pelado. Você não fala assim, ele ficou nu em praça pública. Você fala, ficou nu é porque o cara quis ficar. Ele ficou pelado, parece que alguém tirou a roupa dele e ficou envergonhando ali. Então olha que diferença da nudez de Deus, que é a nudez da inocência, pro pelado do pecado. Esse é o primeiro ponto. Segundo, quando a serpente foi falar com Eva, Eva já tinha cometido alguns erros. Primeiro, que Deus falou com Adão e Eva que eles ficassem juntos. A mulher, de algum momento, separou do homem e foi sozinha. Aí eu fico imaginando, as entrelinhas da Bíblia me permitem essa imaginação. O que levou Eva àquela árvore lá? Não foi comer o fruto. Não foi comer o fruto. Porque ela não chegou lá de Jerecá e já pegou o fruto e comeu. Ela ficou ali, parada, a ponto de abrir o diálogo com a serpente. Então a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado com as coisas erradas é: fuja do terreno da tentação. Um dá força ao outro. Ela foi sozinha. Olha que ela não foi com a intenção de comer a fruta. Senão ela já tinha chegado lá calada e pegado ela. Ela ficou ali demorando, tanto é que a serpente apareceu e começou a dialogar com ela. Eu imagino que no primeiro momento ela deve ter achado estranho aquela serpente falar. Serpente não fala. Mas aquela falava. Aí a serpente faz uma pergunta para ela de maneira trocada. Não é assim que disse Deus: de nenhuma árvore do jardim vocês podem comer? Não foi isso que Deus disse. Olha o problema da falácia. A falácia é uma mentira que parece ser verdade. Pega uma coisa que você falou e muda só o tom. Sabe aquela história do Boccaccio que ele escreveu na parede assim: matar o rei não é pecado. Aí quando o rei foi lá procurar, ele falou: não,
Não foi isso que eu escrevi, matar o rei não é pecado. Eu falei, matar o rei não é pecado. Então, quer dizer, o tom que você coloca, uma vírgula que você tira, e hoje na era dos recortes, dos shorts, que as pessoas ficam pegando cortes, e às vezes de maneira... Não falando no corte que a gente faz aqui e coloca, não. Tô falando aquele hater, que às vezes pega um corte de 2 horas, ele pega você falando uma coisa, olha que bobagem que o Lucão falou, olha que bobagem foi dita aqui, olha como é que um cara pode falar isso aqui, olha. Às vezes está falando lá de uma coisa, fala assim, olha, dos vários investimentos que tem, aquilo que eu não recomendo dos 4, eu não recomendo hoje fazer esse investimento aqui. Você está falando de 4, aí ele pega só aquela palavra assim, o Thiago Nigro é contra esse investimento. Então o diabo distorceu. Aí a Eva caiu na lábia dele para tentar ainda dar resposta. Uma outra coisa que eu aprendo, não vai dar pérola aos porcos, não vai, como disse Jesus, né? Não vai ficar conversando com o hater. O hater não está ali com uma dúvida honesta. Ele está para polemizar. Então, você vai falar assim com ele, aqui tem 2 garrafas azuis. Ele fala assim, mentira, ele falou que tem 2 garrafas azuis. Aí você vai se dar o trabalho e fala assim, não tem 2, aqui é 1, 2. Você está contando errado, quer dizer, ele vai ter sempre uma coisa. Aí Eva ainda, na ânsia de querer defender Deus, falou assim, não, Deus falou que a gente pode comer das árvores, só essa aqui que já não pode comer e tocar. Você percebeu na leitura? Deus não falou nada que não podia tocar do fruto. Quem acrescentou esse tocar foi Eva. Eva cometeu um outro erro que nós também temos que tomar cuidado hoje. Ela colocou palavras na boca de Deus. Fica com a Bíblia. Para quem é cristão, né? Ir além da Bíblia que é o perigoso. Você pode até ser 90% bíblico ou até 100% bíblico, mas acrescentar uns 10% ali que não são, aí é complicado. Ela foi quase 100% bíblica. Ela falou, Deus falou isso, e falou para não tocar. É mesmo? Eu estou tocando e não está acontecendo nada. Aí Eva viu que a árvore é agradável aos olhos. E olha qual foi justamente a tentação da serpente. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, vocês serão iguais a Deus. Lembra que eu falei, quando até dei o exemplo do museu, que Deus, às vezes, a maioria das vezes, ele dá mais do que a gente pede? O diabo vai na contramão disso. O diabo oferece para você o que você já tem. Pior, ele não só oferece o que você já tem, mas ele convence você a trocar o que você tem para algo que ele vai lhe dar de categoria inferior. O diabo chega para você e fala o seguinte, eu vou te dar um carro, só que você já tem um carro. Aí ele tira o carro que você tem e te dá um fusquinha, fundindo o motor. Eva já tinha sido criada à imagem e semelhança de Deus. Ela já tinha a semelhança do Criador nela. Ela e Adão já haviam sido criados para dominar a terra e dominar os animais e serem os representantes de Deus nesse mundo. Quer coisa melhor do que isso? Ela tinha sido criada à imagem e semelhança de Deus, gente. Ela tinha o domínio. Deus tinha atributos comunicáveis que ele passou para ela. Como é que o diabo agora vai falar, vocês vão ser iguais a Deus? Ela pegou do fruto e comeu. Agora é interessante que Tiago fala na Bíblia que Eva foi enganada, Adão não. Isso é uma coisa interessante. Adão não foi enganado. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 13 e 14. Então, só corrigindo, não é Tiago, é Paulo em Timóteo. Ele fala o seguinte, olha, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Caramba, cara. Agora que vocês veem o grande problema. Se Adão não foi iludido, porque Eva ainda podia falar, poxa, mas ela foi enganada, Deus podia ter uma misericórdia dela. Mas Adão comeu do fruto consciente do que ele estava fazendo. Aí, a partir disso, a pergunta que eu volto para o Gênesis é, por que ele comeu do fruto? Raciocina comigo. Quando ela comeu do fruto proibido, automaticamente ela deve ter sentido a sensação de nudez, de pelada, que eu falei, de vazio, de ausência de Deus, de angústia, tudo aquilo que ela nunca nem imaginava o que era, ela começou a sentir como fruto da transgressão. E Adão não. Adão percebeu. Eu prefiro amargar a consequência com ela a perdê-la. E aqui vem uma outra lição de relacionamento muito forte. Por mais lindo, por mais aplaudível que seja o casamento,
nem ele pode estar acima de Deus na nossa vida. Nem a relação pai e filho. Qualquer coisa ou pessoa que nós coloquemos acima de Deus vai dar problema para nós. Até o amor, até as virtudes. Se eu colocar a igreja acima de Deus, eu estou em pecado. Se eu colocar a minha esposa acima de Deus, eu estou em pecado. Se eu colocar meu filho, eu estou em pecado. Se eu colocar meus pais, eu estou em pecado. E Adão, o que ele fez? Na hora que ele falou assim, eu prefiro pecar contra Deus a perdê-la, ele colocou Eva acima de Deus. E a consequência imediata já veio. Que logo depois de ter feito isso, e aí é um outro problema, quando você coloca coisas acima de Deus, as suas decisões se tornam efêmeras. Elas não se sustentam. Tanto é que depois de ter feito isso, a primeira coisa que ele fez foi acusá-la. Ele não assumiu perante Deus, Senhor, eu comi do fruto que eu não queria perder minha mulher. A mulher que o Senhor me deu, todas as virtudes só têm valor se concebidas em Deus. Mas a diferença que teve é que, graças a Deus, eles se arrependeram. Porque se eles não tivessem se arrependido, essa conversa não estaria acontecendo hoje. A prova que Adão e Eva se arrependeram é que nós estamos aqui como descendentes de Adão e Eva. E tivessem, não comemos mesmo, não queremos saber mais nada, Deus ia fulminar os dois e acabar o planeta Terra. Tem um pouco disso também. A gente confunde consequência com punição. A punição seria o que Deus falou. O que Deus falou? No dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Então, mas aí que e eles não morreram. É o que a Bíblia chama de a segunda morte. Eu vou ler uma passagem para você. Apocalipse capítulo 20, versículo 13. Versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo e enxofre. Essa morte e o inferno que foram lançados no lago de fogo e enxofre é a sepultura e a morte que todos nós vamos um dia passar por ela. Isso é a consequência do pecado de Adão. A morte e o inferno. Sepultura e a morte. Deus está mostrando no Apocalipse que ele vai jogar tudo isso no caldeirão do inferno, ou seja, do lago de fogo. Vai desaparecer a morte. Tanto é que no capítulo seguinte Deus fala: não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor. Mas olha a continuação do verso que diz: esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não for escrito no livro da vida, esse será lançado no lago de fogo. Quando Adão e Eva foram advertidos por Deus a não comer do fruto proibido, Deus os estava advertindo a não incorrerem na segunda morte, que é a separação eterna de Deus, que é o lago de fogo de enxofre. Então vamos separar. A morte pela qual nós vamos passar hoje, ela não é o castigo de Deus a Adão. A mulher hoje que quase morreu dando a luz lá, arrebentou tudo por dentro, sentiu um monte de dor, essa não é o castigo de Deus, é a consequência do erro. O castigo de Deus é que eles deveriam enfrentar a morte eterna. Sem volta. Sem paraíso para esses dois. Sem paraíso, sem reabilitação. Aí, a partir do momento que eles comeram do fruto, eles estavam fadados a essa morte eterna. Daí que eu falei que se não houvesse arrependimento, a história não continuaria. Ia parar ali. Não haveria por que Deus permitir a procriação. Eu espero conseguir respondê-la com o tempo. Só me deu feedback se foi ao ponto a resposta. A mente de Deus é inimaginável. Como pode ser um Deus que ele não é surpreendido por nada? Ele sabe tudo, ele sabe o fim desde o princípio. Essa é a mente de Deus. Tá. Deus não tem melhorias. Deus não aprende. Deus nem raciocina. Deus sabe. Raciocinar é chegar a uma conclusão. Deus não chega a conclusão, ele sabe. Tudo bem até aí? É esse Deus que você pergunta. Ele sabe todas as coisas? Como é que ele coloca coisas que ele sabe que vai acontecer? Deus sabe até as infinitas possibilidades do que seria se não fosse. Eu estava brincando com a Laura esses dias lá, imaginando assim: se a gente não tivesse se conhecido, onde é que você estaria hoje fazendo o quê? Onde é que eu estaria fazendo o quê? Se eu não tivesse conhecido você aquela vez, como é que seria? Uma série de coisas, não é? Deus sabe tudo, até as possibilidades infinitas. Agora vamos lá. Como que um Deus com essa mente que eu descrevi palidamente aqui pode se relacionar com uma criatura que é o extremo oposto disso?
Nós não sabemos todas as coisas. Nós temos que melhorar. Nós podemos aprender e tudo mais. Tem dois caminhos. Deus pode ser um pretender. Ele pode fingir. Mas se eu falar que Deus finge em fazer perguntas para mim, Deus é um fingidor. Ele sabia que o pecado ia acontecer e ele deixou acontecer mesmo assim. Ele sabia que Lúcifer ia aprontar o que aprontou e ele deixou mesmo assim. Isso é mais profundo do que, ai que bonitinho. Então Deus sabia. Mas a Bíblia fala que ele perguntou a Adão, onde você estava? Repito, isso é mais profundo do que um pai. Sim, ele já sabia. Quem te fez comer do fruto que eu proibi? Deus não é um mentiroso. Então o que Deus faz? Deus, para entrar em relação com as suas criaturas, ele abre mão, literalmente, de poderes dele. É o que Paulo chamou de esvaziamento de Deus, kenosis. Paulo falou o seguinte: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, Filipenses, está no livro de Filipenses. Porque ele, existindo em forma de Deus, não ficou agarrado ao fato de ser igual a Deus. Pelo contrário, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e vivendo em figura humana. E foi humilhando cada vez mais até a morte de cruz. Então, Cristo pega a onisciência dele e faz o seguinte: eu acho que eu dei esse exemplo aqui no passado, mas vou pedir licença à nossa audiência para dá-lo de novo. Vamos supor que... eu estou com o Caio aqui que está me acompanhando. Vamos supor que o Caio... Eu esqueci o nome, tem uma doença disso, eu não esqueci o nome dela. Se alguém procurar no Google aí, pessoas que não andam em automóveis. Tem uma doença que a pessoa não anda. Ela entra no automóvel, ela começa a passar mal, ela sua frio, ela fica mal, ela desmaia, uma fobia tremenda. Vamos supor que o Caio seja cometido por essa doença, ele não entra. Mas todos os dias eu tenho que ir com ele para a escola porque ele precisa conversar comigo. E eu tenho um Porsche 0 quilômetro. Aí você me vê lá no NASP subindo com o Caio andando a pé. Você pergunta assim: Rodrigo, cadê aquele Porsche, cara, que você foi com ele lá no Primo? Eu falo assim: tá na garagem. Cara, mas você tá andando nesse sol quente aqui com o Porsche na garagem? Estou. Por quê? Porque o Caio não entra dentro de carro e ele precisa muito de ter essa conversa comigo. O único jeito que eu tinha de andar com ele e conversar com ele é se eu vier a pé. Ah, mas isso não é justo. Para quem tem um carro daquele, não é justo você deixar o carro na garagem para andar a pé. Não é justo, porque se eu valorizo a ele, eu abro mão de andar com o meu carro para que ele possa conversar numa boa comigo, já que dentro do carro não tem como. Eu não perdi o carro. Eu não deixei de ser proprietário de um carro. Mas eu também não estou fingindo que estou andando. Eu estou de fato andando a pé, mesmo sendo dono de um Porsche. Então Deus, para se relacionar com as suas criaturas, o que ele faz com a onisciência? Para que o relacionamento seja sincero, que não seja apenas um pretender. Deus pega a onisciência dele, põe na garagem, e a partir do momento que ele põe a onisciência na garagem, ele tem a condição de fazer uma pergunta honesta: aonde é que você estava? E sofrer conosco. Foi uma chamada de dor. Por que você fez isso comigo? Quem já foi traído sabe o que é isso? Sabe assim, por que você fez isso comigo? Por que você fez isso com você mesmo? Sabe aquela mãe que quando o filho é preso pela polícia porque estava traficando drogas e ela chega do serviço, de vez em quando esses jornais mostram isso, né? E ela chega lá com o Giroflex no bairro, que é a senhorinha simples, com a bolsinha assim do lado, e fala que o filho dela tá preso, ela vai lá no caburão. Já vi essa cena algumas vezes em TV. Ela fala assim: por que você tá fazendo isso com sua mãe? Ela pega a bolsa e começa a bater nele, se olhar pelo sentido físico, ela está batendo nele, cometendo uma violência. Mas nenhum policial chega e tira ela dali. Ela é mãe. Ela é mãe. Então a dor de Deus... Tem um autor chamado Pannenberg, Wolfgang Pannenberg, um alemão, que ele fala o Deus que sofre, o Deus que sente. É diferente do Deus que não sente nada de Santo Tomás de Aquino. Esse aqui ele sofre, ele sente. Ele fala: Adão, por que você fez isso, Adão? Aí eu concordo com você que a linguagem bíblica precisa ser interpretada, que a gente lê Deus falando assim: Adão, onde estás? A gente imagina aquela voz de frequência modulada, aquela voz de Morgan Freeman, né? Adão, onde estás? Quem lhe fez saber que estavas nu? Não. Deus foi como aquela mãe pegando o filho no caburão. Por que você está fazendo isso com sua mãe? Eu trabalho, eu estou fazendo tudo por você. Ele sofre. E olha que interessante, tem um ponto que a gente não pode perder para entender melhor esse quadro. Lembra que eu falei que serpente astuta é Eiron?
Quando fala que Adão e Eva agora se sentiram nus, está eirumim. Antes eles eram arumim. Agora é eirumim. A palavra parece a mesma em hebraico, mas é diferente. Agora eles se tornaram à semelhança da serpente. E quando Adão e Eva se sentiram nus, melhor, pelados, para dar mais ênfase ao sentido hebraico, a primeira coisa que eles fizeram foi tecer folhas de figueira e fazer uma tanga para ele e uma tanga para ela. Quando Adão chegou no jardim na virada do dia, eles não estavam pelados. Eles estavam com as roupas de figueira. Mas ainda assim não resolveu, porque Deus perguntou assim: por que você fugiu? Porque a gente estava nu. Mas vem cá, vocês não estavam nus, vocês estavam com folhas de figueira. Aí a Bíblia fala que Deus os vestiu com pele de animal. Por que Deus os vestiu com pele de animal se eles já estavam vestidos de folha de figueira? A folha de figueira representa a justiça humana, a vontade humana de resolver um problema que só Deus pode resolver. Sabe aquela promessa de início de ano que você nunca passa de fevereiro e não cumpre? Uhum. Deus somente que pode me salvar. O ser humano não pode se salvar. O ser humano não pode resolver o problema. E eu também não acredito que Deus ia criar uma pele morta. Tem um autor judeu, nossa, fugiu aqui agora, daqui a pouco eu lembro. É um grande comentarista judeu, Rashi. O Rashi diz que certamente ali foi realizado o primeiro sacrifício da humanidade. E eu concordo. Matou um cordeiro e vestiu Adão e Eva com a pele desse cordeiro. Eles nunca tinham presenciado a morte. Aquele cordeiro foi morto no dia que eles comeram do fruto, no lugar deles. Porque no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Eles comeram e não morreram, mas um cordeiro foi morto. E esse cordeiro que foi morto, agora eu já estou saindo da Bíblia e vou fazer uma análise minha, tá? Passiva de erro. Eu imagino que das duas uma, ou o próprio Deus matou o cordeiro, ou segundo Rashi, Deus incumbiu Adão de ser o sacerdote. Porque depois quem vai fazer sacrifícios é a humanidade. Vai lá, pega isso aqui, ó. Pega esse animal aqui, passa aqui. Eles não sabiam o que era morte. E quando Adão passou a faca, e eu já vi sacrifício de cordeiro em ritual muçulmano na Jordânia. É a pior coisa que tem. Grita, mano. Ele não grita. O cordeiro não grita? Ele não grita. Diferente do porco? Não grita, mas ele chora. Mas ele chora, é uma coisa... Nossa, gente, é horrível. Um dia que a gente estiver junto, a Laura tem no celular dela as filmagens, porque eu não tenho coragem de ter. A Laura foi mais forte do que eu para isso. Rapaz, matar um cachorrinho... por dantesco que seja, não é tão ruim como ver matando. O bichinho fica assim, e os outros veem que vão ser os próximos, que eles fazem uma matança coletiva, e o cara chega assim, e alguns não morrem na hora, né? Ele fica assim agonizando ainda, e olhando para o camarada com uma carinha assim: por que você está fazendo isso comigo? Adão deve ter ficado assim: o que é isso? Sim. E Deus falou assim: eu vou perdoar vocês, mas para eu perdoar vocês, alguém vai ter que pagar o preço. Deus estava ali vendo. E aí que está a questão. Essa pergunta me abre espaço para uma coisa. Se naquela hora Adão tivesse falado assim: Senhor, me ajuda que eu estou caindo, todo o céu teria intervindo na hora para salvar Adão. Mas na hora da queda ele não orou a Deus, ele não pediu ajuda. Ele ficou lidando com o dilema, só ele e o dilema, só ele e o dilema. Ele e o dilema. E Eva a mesma coisa. Eva e a tentação, ele e o dilema. Ele e o dilema, ele não pediu socorro a Deus. E quando Deus veio, porque essa é uma coisa que a galera tem que entender. Eu já vi muitas pessoas ateias que ficam ridicularizando: que Deus é esse que é satisfeito com sangue? Isso é culto primitivo, não sei o que. Não entendem o que é aquilo que em alemão nós chamamos de Heilsgeschichte, a história da redenção. Para que o pecado fosse realmente perdoado, alguém tinha que sofrer a consequência eterna. Então Cristo, quando veio morrer na cruz do Calvário, ele veio morrer por Adão e Eva e toda a humanidade. E aquele primeiro cordeiro que foi morto no Éden foi apenas o primeiro de uma série de cordeiros que haveriam de ser mortos no ritual do santuário, que esse é um tema legal. A gente está falando de temas aqui, estudar o santuário.
o processo do santuário. Eu posso fazer uma miniatura aqui, a gente explicar. Legal. Por que sempre Israel mandava matar o cordeiro da Páscoa? Eles estavam simbolizando o Messias que haveria de vir. E quando Jesus vem, que João Batista está batizando as pessoas no Rio Jordão e ele vê Jesus passando, João Batista fala o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que é até uma parte da missa para os que são católicos e que está no Evangelho de João. Ele é o Cordeiro de Deus. E quando ele morre na cruz do Calvário, que ele fala, está consumado. Ou seja, agora eu cumpri. E aí é interessante que o véu do santuário rasga de alto a baixo. Que eu interpreto o seguinte: os judeus, quando alguém morre na família, ele rasga a veste. É como se o próprio Deus estivesse mostrando a angústia dele. E mesmo que os judeus não reconheçam Jesus como Messias, olha que ironia da história. Deus permitiu que o templo de Jerusalém fosse destruído pelos romanos e nunca mais reedificado, de modo que os judeus hoje não oferecem mais sacrifício de cordeiro. Até os judeus, mesmo não aceitando que Jesus era o Messias, ainda de maneira involuntária, eu posso dizer assim, inconsciente, sei lá, eles estão dizendo para o mundo: o cordeiro veio, o Messias veio, porque o sacrifício de cordeiros era até a vinda do Messias. Uma vez que o Messias viesse, não precisava mais fazer esse sacrifício. E só para fechar meu comentário aqui, para não ficar mais longo ainda, por isso que hoje eu não preciso mais matar cordeirinho, porque o cordeiro veio. E Deus substituiu o sacrifício de cordeiros pela Santa Ceia. Então, quando Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, todo o pessoal do Antigo Testamento matavam um cordeiro, eles estavam depositando a fé no Salvador que haveria de vir. E hoje, quando eu tomo a Santa Ceia, eu deposito a minha fé no Salvador que veio e voltará. Os do Antigo Testamento olhavam para o futuro, nós olhamos para o passado, para a cruz, que a cruz para eles estava adiante, para nós está no passado, e aponta que ele vai voltar. Ele morreu por nós. É por isso, pessoal, que eu falo com vocês assim: você pode não concordar, você pode achar ridículo, pouco intelectual, mas eu agradeço todos os espaços que me dão, como aqui no Grupo Primo, para falar desse amor de Deus, porque é muito forte. Sabe por que a gente insiste tanto para você aceitar Jesus? Eu vou explicar a você por quê. É que isso é tão bom, é tão maravilhoso o que ele faz no coração da gente, que ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Então você só está vivo hoje com a capacidade de rejeitar a Deus porque ele morreu em seu lugar. Em primeiro lugar, se tudo isso for uma metáfora, uma parábola, se tudo que estudamos de Gênesis 1, 2 e 3, que a gente leu até o capítulo 3, você até leu o Comecinho do 4. O comecinho do 4 aqui, né? Quando vem Caim e Abel. Se tudo o que lemos aqui é uma metáfora, uma alegoria, uma parábola, uma lenda, então tem sérios problemas. Por quê? Em primeiro lugar, não houve o pecado original. O pecado de Adão e Eva. Se não houve o pecado de Adão e Eva, então não há o que redimir. Se não há dívida, não há devedor. Se não há dívida e não há devedor, então não há pecado. Então pecado é uma construção social. Se pecado é uma construção social, não existe nenhuma dívida com Deus que precisa ser paga, então as coisas que estão na terra foram desejadas pelo Criador, caso ele exista. Então a morte não é algo fora dos planos de Deus. Ela faz parte da criação, a morte, o envelhecimento, o choro. Se faz parte desse sistema, ele nunca vai ser extirpado. E quando eu vou para a Bíblia, considerando que eu estou falando para pessoas cristãs, Jesus veio fazer papel de idiota. Isso que eu vou falar desse jeito, eu não estou desrespeitando Jesus, porque ele veio morrer na cruz do Calvário por um pecado que não existe. E Jesus acreditava que tudo isso era literal. Tanto é que quando perguntaram para ele o negócio do casamento, ele falou assim: vocês não leram como é que era no início, quando Deus fez o homem e a mulher e deixará o homem seu pai e sua mãe? Erram não conhecendo as escrituras. Jesus tratava o dilúvio como história real. Ele falou que a segunda vinda dele seria semelhante aos dias anteriores ao dilúvio. Não tinha. Deixará o homem... Ali eles iam iniciar... eles iriam iniciar como seria o formato da família. Agora, um ponto importante aí é deixará o homem seu pai e sua mãe. Essa parte... Deixa eu abrir um parênteses nisso aqui, depois eu entro na questão do fim.
isso é tão forte para hoje, porque o que a gente está menos tendo hoje? Jovens que assumem responsabilidade no lar. Hoje nós estamos vendo uma galera aí que o cara tá com 38, 40 anos. Alguns até tem uma namorada ali e tudo mais, mas o pai ainda tem que mandar dinheiro porque ele não consegue fechar as contas da casa. Ele não consegue. E o que mais curioso, ainda é arrogante para falar que os pais não sabiam de nada. Verdade. Uma vez eu estava conversando com um rapaz que ele estava detonando com as coisas que o pai dele... papai não sabia administrar, papai não fez isso, papai não fez isso. E ele estava cuidando de algo que ele recebeu de herança. Aí a questão é, com a sua idade, o que seu pai já tinha? Com a minha idade, meu pai já tinha já tinha meus irmãos, já tinha casa, já tinha loja, já tinha... E você, com a sua idade, fora a herança, o que você tem? Nada. E quer ensinar quem construiu, sabe? Então, deixará o homem seu pai e sua mãe. A gente tem que crescer, sair da casca, cortar o cordão umbilical. E as pessoas não querem fazer isso. Mas, voltando àquele ciclo que eu falei, Jesus considerou tudo isso tão real, a história de Adão e Eva, que ele aceitou morrer na cruz do Calvário e entregar o sangue dele, porque ele sabia que ele era o cordeiro que Deus deveria sacrificar para salvar a humanidade. Alguém pode falar, mas que Deus mais ridículo. Era só perdoar. É porque a gente vive hoje numa época que as pessoas não querem assumir responsabilidade e elas não querem ter consequências. Numa época em que as pessoas não querem assumir responsabilidade, não querem ter consequência, realmente parece ridículo Deus ter que matar Jesus na cruz do Calvário, né, porque o Pai o feriu ali na cruz, só para que a humanidade seja salva. Na mentalidade de hoje, era mais fácil Deus falar assim, galera, tá bom, olha, tá perdoada, não faz de novo não, tá bom, eu também errei que eu não devia ter colocado a árvore no meio, vou tirar a árvore, beleza? Não faz de novo não, hein? Não, não é por aí. Com Deus a coisa é diferente. Os atos têm consequências. Ainda que vivamos numa época em que as pessoas não queiram isso, isso acontece. Olha que interessante. Dar nome a alguém é ter autoridade sobre ele. Deus deu nome a Adão. Adam, em hebraico, significa humanidade. Homem, humanidade. Ben Adam é filho do homem. Então, Adão, humanidade, o homem, que vem de Adamá, que significa terra. Terra vermelha. Então, Adão foi feito da terra. Beleza. Quando Eva foi criada, Adão não deu nome para Eva. Ele deu nome aos animais, mas para Eva ele não deu nome. Significando que estavam em pé de igualdade. Quando caíram em pecado, aí que ele deu um nome para Eva, que ele passou assim, e Adão pôs em sua mulher o nome de Eva, porque ela foi a mãe dos seres viventes. Quando ele deu o nome para Eva? Depois que Deus prometeu que haveria um Salvador. Porque apesar de todos os problemas que haveriam de ocorrer, a terra ia produzir cardos e abrolhos, a mulher ia ter dores para dar à luz, o homem no suor do rosto ia comer o pão, mas Deus falou, eu colocarei inimizade entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Esse descendente da mulher, que é o Messias, vai esmagar a cabeça da serpente. Mas a serpente vai ali morder o calcanhar. Quando Adão ouviu aquilo, que Adão virou para a mulher e falou, você vai se chamar Eva. Sabe o que significa Eva? Ava significa aquela que segura a vida. Aquela que traz a vida. Ava ou Eva, Ava em hebraico, Ava ou Eva, aquela que segura a vida. Então olha que interessante, Eva foi a primeira a comer do fruto. Mas Deus foi tão misericordioso que o Salvador viria do ventre dela. Por isso que Adão olhou para ela e falou assim, você é aquela que carrega a vida. A nossa esperança, a frase que eu li aqui, nossa esperança vai vir do ventre de uma mulher. Tanto que quando Caim nasce, no hebraico está assim, adquirir um filho, o Senhor, que alguns falam assim, um filho com a ajuda do Senhor, não tem no hebraico a palavra com a ajuda dele. Adquirir um filho, um varão, o Senhor. Então essa expressão dela é entendida por muitos comentaristas como sendo, ela tinha esperança que Caim, o primeiro filho, podia ser o Salvador. Não foi de fato, ela estava equivocada. Mas ela é aquela que segura a vida, ou seja, mesmo nas piores circunstâncias, nós ainda encontramos um elemento de esperança vindo da parte de Deus.